Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Cripto Investimentos. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a Shiba, né? E tudo isso por saber o porquê que ela valorizou tanto ano passado, né? Por que ela cortou tantos zeros, tentar explicar um pouquinho aqui de matemática, né? Um pouquinho difícil para algumas pessoas, né? Que estão comparando muito ela a Baby Doge. Ah, não, ó, porque se a Shiba cortou, a Baby Doge também pode fazer isso. Então a gente vai tentar explicar aqui, porque tem muita gente que é fã da moeda, muitas pessoas que também não entendem matemática e acham que esse mercado ele é tipo assim, ah, porque se uma fez, a outra pode fazer, esse mercado pode tudo. Não, esse mercado também é um mercado financeiro, galera. Existem várias coisas aqui atreladas, a matemática ela entra aqui, tá? Então existe capital de mercado, existe fornecimento circulante, existe outros parâmetros aqui que a gente vai poder tentar explicar, tá ok? Vocês vão tentar entender. A pessoa, se ela não for fanática por uma moeda, ela vai entender, tá? Ela vai tentar se conscientizar o porquê que uma não consegue fazer o que a outra fez. Isso é certo, tá? Não existe. Eu digo aqui que é certo mesmo. Não estou aqui falando, ah, não, que isso não pode, que não pode. Ela nunca, a Baby Doge nunca vai conseguir fazer o que a Shiba fez e a gente vai explicar o porquê, tá? E antes de tudo aí, eu peço para vocês já chegarem com o dedão no like aí, curtindo o nosso vídeo e se inscrevendo em nosso canal, tá? Isso ajuda muito o YouTube a entender que vocês estão gostando e curtindo o nosso conteúdo aí, tá ok? Então vamos lá. O que a Shiba ela valorizou tanto? Vamos lá. Primeiro, o capital de mercado dela atual, tá aqui, tá de 11 bilhões e meio, tá? O capital dela atual, tá? E o fornecimento circulante dela tá de 549 trilhões. Beleza? Agora vamos descer aqui rapidinho para o gráfico dela. Esse gráfico aqui a gente tem o quê? Quando ela estava aqui nos zeros, parada, beleza. Esse ponto máximo de altura aqui dela, tá? Esse pico dela aqui, foi a listagem da Binance, né? Que aconteceu no dia 10 de maio. Então, nesse dia 10 de maio, ela foi listada na Binance. Acontece que ela começou a subir um pouquinho antes aqui, no dia 5, parece que foi divulgado que ela seria listada na Binance. A Binance tinha um jeito de comunicar anteriormente, que era o quê? Uma política de comunicar, que ela fazia a comunicação da listagem antes, com alguns dias de antecedência. Só que isso gerava muita especulação, nas outras corretoras saía ganhando dinheiro e tudo mais, e efetivamente, quando era listada dentro da Binance, ela tendia a desvalorizar, porque as pessoas faziam o lucro antes, quando entrava na Binance efetivamente, já estava cara a moeda e o pessoal só desfazia, né? E ainda acontece hoje. Aí depois ela mudou isso para tirar um pouco dessa especulação e passou a informar da listagem poucas horas antes. Vamos dizer que não mudou muita coisa. O pessoal já começa a fazer a grana já antes, a especulação já faz a moeda disparar um pouco antes. E efetivamente, horas depois, quando ela é listada na Binance, mesmo que a negociação começa na Binance, ela tem a tendência de cair. Depois ela vai, se equilibra e tende a subir devagar de novo, tá? Mas vamos lá. Ela aqui, passamos dessa parte aqui, nós vamos o quê? Para o capital de mercado dela, tá? O que acontece no capital de mercado dela aqui? Nós vamos ver aqui, ó, que o capital de mercado dela aqui, nessa comunicação, estava aqui, foi no dia 5 que eu botei, estava em 27. 27 milhões de dólares era o capital de mercado dela no dia 5, basicamente para perto de quando foi divulgado a listagem, tá? O que acontece? Ela cortou 2,5 zeros, perto de 2 zeros, não chegou a cortar 3 zeros não, foi em 2,5 zeros nesse aviso e quando ela foi no pico dela aqui em cima, que ela foi praticamente listada na Binance. Então vamos lá, o que aconteceu? 27 milhões, para ela cortar um zero, ela saiu de 27 milhões de dólares e foi para 270 milhões de dólares, correto? Para ela cortar dois zeros, ela saiu de 270 milhões de dólares e foi para 2 bilhões e 700 milhões de dólares. Ou seja, ela para cortar dois zeros, ela saiu de 27 milhões e foi para 2 bilhões e 700. Isso ela cortando dois zeros, galera. Se a gente comparar aqui com a Baby Doge, que as pessoas entenderem, a Baby Doge fazendo o mesmo movimento da Shiba, o que acontece? Para ela cortar um zero, ela vai de 1 bilhão para 10 bilhões, tá? Ela precisa de uma injeção de dinheiro a mais de 9 bilhões, tá? E se ela sair para dois zeros, para cortar dois zeros, ela precisa que vá para 100 bilhões de dólares, ou seja, ela vai precisar de uma injeção de capital de 99 bilhões, ou seja, enquanto a Shiba saiu de 27 milhões de dólares para 2 bilhões e 700, e nisso ela cortou dois zeros,
A Baby Doge ela precisa sair de 1 bilhão e ir para 100 bilhões para cortar os mesmos dois zeros. Entendeu? Então é inviável. É isso que as pessoas não conseguem ver. Como pode a diferença de 100 bilhões de dólares para 2 bilhões e 700? Tá? As pessoas têm que ver que o capital de mercado da Shiba era infinitamente menor e ela também tinha um supply infinitamente menor. Isso fazia com que ela estava com capital baixo, foi subindo, subindo, subindo. Quando cortou dois zeros, ela tinha o quê? Uma injeção de dinheiro de 2 bilhões e pouco. Pouquíssimo. Enquanto aqui você vai precisar de 99 bilhões de injeção de dinheiro. Tá? Então, não é simples, porque a Shiba cortou 2, cortou 3, cortou 4. Ela cortou porque ela tinha capital de mercado baixo. Tá? A gente vai voltar aqui para ela, a gente vai ver. Depois aqui que ela saiu da Binance, né, e desceu, ela foi para o maior pico dela, que foi aqui, ó, onde ela chegou o capital de mercado dela de 41 bilhões. Tá? Então ela foi com capital de mercado de 41 bilhões no topo histórico dela, quando estava alta ali em outubro, tá? Final de outubro. Então ela teve um capital de mercado máximo de 41 bilhões de dólares. Isso daí ela já cortando 4, 5, ela já tinha cortado vários zeros aqui, né? Então ela chegou a um capital de mercado de 41 bilhões de dólares, que foi o topo dela. Então como é que você vai comparar isso? A Baby Doge, que apenas para cortar dois zeros, ela precisa de 100 bilhões. Ou seja, a Shiba no seu topo histórico, no máximo ali, sabe? O mercado ali no topo, ela valorizando, ela cortando vários zeros, ela chegou a 41 bilhões de capital de mercado. E a Baby Doge, para ela cortar apenas dois zerinhos, ela precisa de 100 bilhões. Tá? É muito dinheiro, galera. É isso que eu estou falando, assim, é muito dinheiro. Ela no ranking, a Shiba, com 41 bilhões, ela já chegou lá no nono lugar, parece que no ranking, né? Ela chegou, parece que ela bateu quase nono, não sei se ela beliscou o oitavo lá, se ela chegou aí no oitavo e voltou, não sei. Mas ela chegou no nono, eu sei, com 41 bilhões. Então vocês veem que não é fácil você chegar a esse valor. E todo mundo acha que a Baby Doge vai chegar a 100 bilhões, sabe? Cortar dois zeros fácil, sabe? Nem com a listagem ela vai conseguir. E isso daqui, quando a gente fez esse corte de zero aqui, foi em maio, né? Então o que acontece? Em abril e maio, o mercado estava bombando, estava estourando. Isso é diferente. O mercado estava bombando. Agora o mercado não está. Então o que acontece? O mercado não está estourando, ela tem um supply muito grande e tem um capital de mercado já grande, já inflacionado. Então, se ela for listada na Binance, o risco, às vezes, não é ela não cortar nenhum zero, entendeu? Tem um risco dela não cortar um zero. O que ela pode cortar um zero, que a gente vai explicar aqui. O que é o corte de zero, galera? O corte de zero, basicamente, é você tirar um zero e manter o mesmo final, tá? Eu vou falar isso daqui se baseando no quê? Aqui, no valor dela atual. Ela tem aqui, ó, 0, 0, ela tem 4, ela tem 8 zeros hoje, tá? Então, o que acontece? Se ela sair aqui para 82, né, 82,16, ela vai aumentar 100%, ela vai ter uma valorização de 100%. Então o que acontece? Quando ela for listada, ela pode chegar nesse zero aqui. Mas se ela chegar nesse zero com o mesmo final, ela tem uma valorização de 1000%. Ela pode chegar nesse zero aqui, não efetivamente é o corte, tá? Ela apenas chegou no zero, mas aí se ela chegar no zero aqui, se ela chegar aqui no 1, por exemplo, tirar esse final e tiver 1 aqui, ela teve um aumento de 200 e poucos por cento, tá? 300, não chegou a 1000%. Porque aqui é elevada a potência e tudo mais. Então, quando ela chegar aqui e passar a dobrar, é que sim que vai valorizar. Então, na verdade, você conta quando esse zero for cortado e ficar ao mesmo final. Aí seria 1000%. Eu não acredito que chegue tanto nisso daqui, né? Com o mercado aquecido, talvez ela cortasse um zero numa listagem da Binance. Mas sem uma listagem na Binance, quer dizer, sem uma listagem na Binance, ela vai ficar por aqui mesmo. Agora, sem uma alta do mercado, é o risco dela entrar na Binance e não chegar a fazer esses 1000% de valorização, tá? Porque eu tô falando, a injeção de dinheiro é muito grande, tá? A diferença é enorme. A gente tem que contar isso aqui, ó. Ela hoje, vamos lá, a Shiba hoje, ela está com 11 bilhões, correto? Então ela está com 11 bilhões, tá aqui, ó, 11 bilhões e meio. Para a gente ter uma ideia, fazer aqui a matemática de cabeça essa, que é 11 bilhões. Se ela for aqui para 8103, tá? 81 não, 2406, se ela dobrar aqui, ela simplesmente vai aqui para 23 bilhões, tá? Ela vai aqui para 23 bilhões de dólares de capital de mercado. E se ela aqui depois for para 80 e pouco, 84, né? 0,84, ela vai dobrar dos 23 para 46 bilhões. Ou seja, ela foi para 46 bilhões, passou o topo histórico que ela teve aqui, tá? Ela vai passar esse topo histórico
e não vai conseguir cortar nem um zero ainda, porque ela vai ficar 0,80. Você vê, apenas andando algumas casinhas aqui, a injeção de dinheiro é muito grande. Por que acontece isso? Quanto maior o supply da moeda e quanto mais zeros ela vai cortando para trás, para frente fica difícil, tá? Então, para a Shiba hoje, ela conseguir cortar zero para frente é uma coisa muito difícil dela começar a valorizar. Ela vai ter que de repente cair ou uma alta muito grande do mercado, por exemplo, ela conseguir cortar um zero aqui efetivamente, tá? Ela cortar um zero aqui seria 10.000% de aumento. Então 1.000% de aumento aqui seria que ela teria que ir para o capital de mercado dela para 111 bilhões, né? Isso para ela cortar um zero aqui. Vai cortar um zero e vai continuar esse final, 21,03. Ela nem vai andar muito e teria que o capital de mercado dela aumentar aqui 100 bilhões, basicamente. Então não é simples, galera. Ela valorizou muito, teve porque ela tinha muitos zeros, né, quando começou, o capital de mercado baixo e o fornecimento circulante dela era trilhões, né? Diferente da Baby Doge, que é um quadrilhões, né? E a Baby Doge nasceu com o mesmo número de zero do que a Shiba, né? Coisa sem lógica. Ou seja, se você a Baby Doge já nasceu cara, então ela não tinha como cortar tanto zero que nem a Shiba. A Shiba nasceu barata pela quantidade de o fornecimento circulante dela, né? O supply dela circulante. Já a Baby Doge, ela teria que ter nascido com muito mais zeros que a Shiba. Se vocês for fazer uma comparação, vocês vão ver que a Shiba nasceu com 9 zeros para cortar, né? E a Baby Doge nasceu com exatos 9 zeros para cortar. Ou seja, como pode um ativo nascer com a mesma quantidade de zeros para cortar, sendo que uma tinha a quantidade de supply infinitamente maior do que a outra? Então, a que tinha menos supply pode cortar vários zeros para frente. A outra ficou presa e ela não consegue isso mais, tá? 2 zeros é um limite que eu te falei. 2 zeros pode, 2 zeros um pouquinho, ela pode cortar? Pode, a Baby Doge, tá ok? Ela pode cortar isso. Mas ela vai cortar isso às custas do mercado com uma alta muito grande, uma injeção de dinheiro muito grande, ela consegue cortar 2 zeros. Tá, galera? Esse foi aqui só uma palavrinha sobre a Shiba, tá? O porquê que ela valorizou tanto. Se ela pode valorizar para frente, que eu falei assim, ela pode ter uma valorização de cerca de 1.000% aí, mas ela depende muito de uma injeção muito grande de dinheiro no mercado, ou seja, ela depende muito de alta do mercado. Então ela vai depender de o mercado bombar para ela conseguir a partir de agora ter ganho. Porque é o seguinte, o que ela ganhou lá atrás foi fantástico. Só que para frente agora, o futuro já é meio negro para ela. Ela não tem muito para frente. Tem ganho? Tem. Se você for apostar, a Shiba pode ganhar 1.000%. Beleza, se você for falar que o Bitcoin pode valorizar 1.000%, já é uma coisa já mais fantasiosa, né? É difícil. Né? É difícil mesmo, porque o capital, o que teria de entrar de capital no Bitcoin para ele aumentar 1.000% seria uma coisa, né, fenomenal. Então a gente não vê isso a curto prazo. Tá, galera? Então fica a dica aí, ver se as pessoas entenderam, quem não entendeu, por favor, perguntem aí, tá? Questione aí nos comentários para a gente tentar explicar melhor. Aqui a gente não está falando para A ou para A ou B, a gente só tem que explicar como funciona o mercado, como é na verdade, tá? Para as pessoas não fantasiarem. Eu acho que aqui não pode ter fanatismo por moeda, né? Se a pessoa quer se casar com uma moeda, beleza, mas ela entenda os riscos e entenda que aquilo ali não vai ser o sonho de consumo dela, tá? Não é porque a moeda X fez aquilo que a Y vai fazer, tá? São parâmetros totalmente diferentes que existe, tá? Ah, porque é queima, porque é deflacionário. Aí vem com essas histórias que você vai sair de 244 quadrilhões e vai chegar para um quadrilhão. As coisas assim fantasiosas que as pessoas esquecem que dezenas de quadrilhões aí, se já passou da centena de quadrilhões, já estão na mão dos detentores, já estão nas corretoras. Então isso basicamente vai ser impossível de queimar, tá? Em grande quantidade. Então você vai ter queimas, né? Queimas de transações, mas isso vai ser mínimo ao passar do tempo, né? E se você já tem quadrilhões nas mãos das pessoas, então como é que a equipe vai queimar o que está na mão das pessoas? A equipe ela vai chegar uma hora que ela vai cessar. Ela vai queimar aquilo que ela tem, beleza, que ela tem em mão, que ela tem uma carteira dela específica, ela vai queimar, beleza. O que não entrou ainda em circulação, que não foi comprado. Mas após isso, acabou. Vai ficar simplesmente a queima restrita às de transações. Tá ok? Então não adianta fantasiar que vai cair a 10 quadrilhões, a 20 quadrilhões, a 50 quadrilhões, que não vai chegar nunca a isso, tá, galera? Ela pode cair um pouco por cima, mas não vai chegar a esses extremos não, tá?
ela vai manter ainda alto. Tá ok, galera? Um abraço aí e até o próximo vídeo.